O golpe do estorno. Veja como se proteger deste tipo de crime que cresceu mais de 300% nos últimos 5 anos. A apreensão de explosivos. Polícia Militar apreende carregamento em Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí. Cresce a preocupação com a dengue em Santa Catarina. Estado registra mais de 200 internações em decorrência da doença somente em 2024. A comitiva catarinense no Oriente Médio. Representantes do Estado participam de reunião com o presidente da Câmara de Comércio de Dubai, nos Emirados Árabes. O cultivo de algas marinhas. Maricultores da capital do estado apostam na produção deste item para incrementar a renda. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com uma modalidade de golpe que tem crescido em Santa Catarina. É o chamado golpe do estorno, que tem lesado comerciantes. Confira agora na reportagem de Ronaldo Penido. O Douglas vendeu pela internet 2 aparelhos de celular para um suposto cliente. Só que depois de enviar os aparelhos, a compra, paga com cartão de crédito, foi estornada. Resultado, um prejuízo de quase R$2.000. A gente tem bastante venda online, né, com link de pagamento, de acessórios, produto. Né? Então, no caso, ele solicitou uma compra de um produto que estava no nosso catálogo. Nós efetuamos a venda para ele pagou com link de pagamento, né? Até então tudo certo. Ele pediu para uma empresa de transporte buscar o aparelho, que ele não pôde vir buscar. E uma semana, 10 dias depois, o pessoal contestou a venda. No caso, o dono do cartão, né, contestou a venda que não tinha conhecimento da venda. Então acabou cancelando, acabei perdendo o dinheiro dos aparelhos, né, e da venda no caso, né? O golpe do estorno é a nova modalidade praticada pelos criminosos. E tem até nome, chargeback, que é quando são feitos o cancelamento de uma compra online e o famoso estorno da compra. No caso do empresário, ele precisa contar muito com uma boa plataforma de e-commerce, né? Porque hoje você tem plataforma de e-commerce que te garante que quando você for vender o produto, você só vai enviar o produto, o cliente só pode suspender depois se ele devolver o produto ou se de fato ele quiser cancelar a compra. E o comerciante ele não fica lesado, como aconteceu nesse caso, né? Então você tem várias maneiras de você conseguir precaver de uma fraude como essa. Os golpes por meios virtuais cresceram mais de 300% no país nos últimos 5 anos. E as modalidades mais comuns são o golpe do falso pagamento, invasão de conta e anúncio falso. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Santa Catarina lidera o ranking nacional de casos de golpes virtuais. São mais de 64 mil registros por ano. Para especialistas em cibersegurança, tanto quem compra como quem vende em meios virtuais deve adotar medidas para evitar ser vítima de golpes. Este advogado criminalista orienta as vítimas a como proceder nestes casos. Verificar se o site é confiável, se há um respaldo do marketplace, por exemplo, o Mercado Livre, não comprar diretamente com o vendedor, mas sempre utilizando o marketplace, porque estará resguardado. E para o vendedor é importante que, caso venha a ser vítima desse golpe, procure uma delegacia de polícia e registre um boletim de ocorrência, procure também um advogado criminalista. Ontem você viu aqui que a Câmara de Vereadores da capital aprovou em segunda votação o projeto que cria a internação involuntária de pessoas em situação de rua. Agora o assunto começou a ser debatido em São José. Detalhes com a repórter Thaisa Kiziel. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Rodrigo. Muito boa noite também para todos os telespectadores do Band Cidade. Isso mesmo. Foi realizada aqui na Câmara Municipal de São José a reunião pública com debate sobre a apresentação do projeto de lei do Programa de Internação Involuntária para pessoas dependentes químicas. E para citar um pouco mais de como foi essa reunião, o presidente da casa, Madson Sé, está aqui conosco para explicar o que vai acontecer a partir de agora, após essa reunião. Presidente, boa noite para o senhor.
Boa noite, foi uma reunião quente, uma reunião bacana, onde as pessoas puderam participar, colocar suas opiniões, sugestões, os vereadores se manifestar, a sociedade civil, os secretários que estiveram presentes, puderam emitir sua opinião sobre esse projeto de lei, que é muito importante para a nossa cidade. Nesta casa, a lei está na Comissão de Constituição e Justiça. Após essa reunião, foi coletado várias sugestões, várias questões. O nosso presidente da comissão, o vereador Alexandre Cidade, fará um parecer com relação a esse projeto e, estando pronto o parecer, na próxima semana, com certeza, temos a ideia de pautar o projeto para que os vereadores possam apreciar em plenário e cada vereador tendo a sua autonomia e definir a sua posição com relação ao projeto. Tá certo, muito obrigado, presidente, pelos esclarecimentos e também por mostrar um pouco mais sobre como pode ser a realização desse programa por aqui. Programas semelhantes, inclusive, já acontecem em Criciúma e Balneário Camboriú. Rodrigo. Obrigado, Thaisa. Operação Presságio, a Justiça da capital decidiu manter afastados 2 ex-secretários municipais de Florianópolis, envolvidos na ação que investiga a corrupção em um contrato emergencial de coleta de lixo na cidade. A decisão foi do juiz Eleston Canali, que prorrogou o afastamento dos ex-secretários Fábio Braga, do Meio Ambiente, e Ed Pereira, do Turismo, Cultura e Esporte. A servidora comissionada da Câmara de Vereadores, Samantha Brose, esposa de Ed Pereira, também teve o afastamento prorrogado. O período inicial era de 30 dias, mas com a nova decisão, o afastamento vai durar até o término das investigações. A Operação Presságio apura a suposta prática de crime ambiental de poluição, fraude à licitação, corrupção passiva e ativa, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro praticados por agentes públicos em conluio com particulares. Uma mulher foi presa com 2,5 kg de cocaína enrolados no corpo hoje no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, aqui na capital. A jovem de 21 anos de idade, que é brasileira, tentava levar os entorpecentes para Lisboa, em Portugal. A droga estava em pequenas quantidades, presas com fita nas pernas, coxas e barriga dela. A mulher foi parada pela Polícia Federal quando tentava embarcar para Guarulhos, em São Paulo. E de lá, iria para a capital portuguesa. Ela foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas. Foi o segundo caso em 15 dias. No dia 9 de fevereiro, uma mulher de 23 anos foi presa no aeroporto da capital ao tentar embarcar para Paris, na França, com 4 quilos de cocaína também presos ao corpo. E a Polícia Militar apreendeu mais de 100 quilos de explosivos na zona rural de Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí. O material foi localizado na tarde desta segunda-feira, melhor dizendo, na noite desta segunda-feira. Foram encontradas 282 unidades de emulsão encartuchada, que totalizam 105 quilos de explosivos. Policiais do Comando de Operações de Busca, Resgate e Assalto, o COBRA, e do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, prestaram apoio. A polícia investiga agora a origem e o destino desse material. As investigações não descartam a possibilidade de que os explosivos seriam utilizados em crimes no Vale, como furtos a agências bancárias ou ainda a caixas eletrônicos. Já em Canoinhas, Planalto Norte, a Polícia Militar apreendeu 780 litros de agrotóxicos contrabandeados da Argentina. A carga estava em um carro com placas de Criciúma, abordado na BR-280. O motorista tentou fugir e esconder o veículo em uma entrada de sítio, mas foi avistado pelos policiais. O agrotóxico apreendido é chamado Paraquat Sigma. O uso é proibido no Brasil. O motorista foi preso em flagrante por contrabando e levado para a delegacia. 2 pessoas foram presas acusadas de envolvimento em um incêndio que destruiu 5 casas em Curitibanos, Planalto Sul. Os presos são um homem de 53 anos de idade e uma mulher de 32. Os dois são usuários de drogas e ameaçaram colocar fogo na casa do irmão da mulher presa. A casa dele foi a primeira atingida, só que o incêndio se alastrou e atingiu outras 4 casas. A mulher presa havia saído do presídio há 15 dias. Somados, o homem e a mulher têm 186 passagens pela polícia. E 2 pessoas morreram em um acidente na BR-116 em Monte Castelo, Planalto Norte do estado. A
A batida ocorreu nesta segunda-feira e envolveu 2 caminhões. Um com placas de Mauá, em São Paulo, e outro com placas de Palmeira, no Paraná. Os 2 veículos bateram de frente no quilômetro 85 da rodovia federal. Os 2 ocupantes do caminhão de Palmeira ficaram presos às ferragens. Não conseguiram sair e acabaram carbonizados pelo incêndio que atingiu o veículo. As vítimas foram Gilsone Neneve, de 53 anos, e Jamile Beldovics, de 20 anos. O motorista do outro caminhão, que também pegou fogo, conseguiu sair e foi levado para o hospital. A queda de um helicóptero em Barueri, São Paulo, é o principal destaque do Jornal da Band de hoje, que chega logo na sequência do Band Cidade. Veja este e outros assuntos com a Adriana Araújo. Olá, Adriana, boa noite. Olá, boa noite para você. Às 7h20, o Jornal da Band traz todas as informações mais importantes dessa terça-feira no Brasil e no mundo. Um helicóptero com 7 pessoas a bordo caiu no final da tarde em Barueri, região metropolitana de São Paulo. O piloto ficou preso nas ferragens, mas todos já foram socorridos. Uma passageira também teve uma parada cardiorrespiratória. A gente traz todos os detalhes ao vivo. Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a fala do presidente Lula, que comparou as mortes na faixa de Gaza ao Holocausto. Para Rodrigo Pacheco, foi uma fala inapropriada e tem que haver uma retratação por parte do governo Lula. A gente traz também as informações sobre um tiroteio entre bandidos, seguranças particulares e a polícia em São Paulo, que terminou com 2 criminosos mortos. Às 7h20, eu tô te esperando. A seguir no Band Cidade, novos detalhes sobre a agenda do governador Jorginho Mello nos Emirados Árabes Unidos. E veja também, cresce em Santa Catarina o número de internações de pacientes em decorrência da dengue. Os detalhes depois do intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade para falar do cenário cada vez mais preocupante da dengue. O Brasil atingiu a marca de 653.656 casos da doença somente em 2024. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. 113 pessoas já morreram, 438 mortes estão em investigação. Já estão aqui no nosso telão os dados de Santa Catarina. Vamos conferir? Olha só, em 2024, Santa Catarina já tem 16.748 casos prováveis de dengue. É o 8º maior número entre os estados brasileiros. Somente na semana que passou, foram adicionados aí mais 3.387 casos prováveis de dengue. 8 pessoas morreram no estado desde o início do ano. Está aqui o dado, 8 mortes até do início desse ano até agora, não é? 5 só em Joinville, tem Araquari, São Francisco do Sul e Itajaí com uma morte cada uma. 3 mortes estão em investigação. Quando se olha o coeficiente de incidência, que é o número de casos por 100 mil habitantes, o de Santa Catarina está aqui também, 220,1 ocorrências para cada 100 mil habitantes. É o 9º maior entre as unidades da federação. Vamos mostrar agora como esse coeficiente de incidência acontece por cidade. O maior índice está em Araquari, 1.431,97 casos por 100 mil habitantes. Seguido então por Joinville, 733,52, Apiúna, 578,57, Itajaí, 575,27 e Itapiranga, Extremo Oeste, 533,24. O da capital é de 296,93. Nesta segunda-feira, 79 pacientes estavam internados por dengue em 20 hospitais do estado. As unidades com mais pacientes são o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, com 24 pacientes, e o Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, com 12 pacientes. Na saúde para a economia, a missão catarinense aos Emirados Árabes, nesta terça-feira, o grupo liderado pelo governador Jorginho Mello participou de uma reunião com a Câmara de Comércio de Dubai. A reunião foi liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que representou o governador Jorginho Mello. Durante o encontro, a comitiva catarinense apresentou os potenciais do estado ao presidente da Câmara de Comércio de Dubai, Mohamed Ali Rashid Lotar.
Os representantes catarinenses demonstraram que Santa Catarina não está interessada apenas em exportações, mas também em importar produtos e tecnologias dos Emirados Árabes. O presidente da Câmara de Comércio de Dubai afirmou na reunião que há espaço para crescimento nas relações entre os Emirados Árabes e o Brasil e que isso inclui Santa Catarina. Agora, no mês de março, há uma previsão de irem até o Brasil e nós colocamos Santa Catarina à disposição para recebê-los, para apresentar as empresas e o nosso potencial, principalmente na área de startups, que foi uma das áreas que eles mais demonstraram interesse nesse momento. Ontem eu mostrei para você aqui no Band Cidade que existia o risco da tempestade tropical Acará provocar estragos em Santa Catarina, risco que foi afastado pelos meteorologistas. O estado é rota de fenômenos meteorológicos como ciclones, tornados, microexplosões. A repórter Gabriela Mariotto foi entender o que está por trás de tantos fenômenos naturais. Confira. Desde sábado, toda a atenção dos meteorologistas esteve concentrada nela. A tempestade tropical Acará, que poderia se tornar um furacão se ganhasse força. Felizmente, não foi o caso. A ocorrência de fenômenos como este em partes do mundo onde geralmente não são registrados faz parte dos efeitos das mudanças climáticas. Outros podem ser sentidos no dia a dia dos catarinenses, como as temperaturas elevadas, as chuvas intensas, o tempo seco e também as enxurradas. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, Santa Catarina é o terceiro estado que mais registrou ocorrências como esta nos últimos 10 anos. Isso acaba refletindo de uma maneira geral, diretamente na sociedade, né? Como? Trazendo prejuízos materiais, perda de vida humana, isso é relativamente comum daqui para frente, infelizmente. O desmatamento e as queimadas no norte do Brasil atingem diretamente o clima em outras partes do país. Isso acontece porque os ecossistemas são interligados, dependem um do outro. As chuvas na região sul, por exemplo, dependem da corrente de umidade que vem da floresta amazônica. Muito do que temos de eventos extremos aqui é causado por esse fluxo de umidade ou a ausência desse fluxo de umidade quando não temos chuva. Então, temos uma regulação muito grande associada a isso. E além de nós aqui, o Pantanal também sofre um impacto muito grande do que acontece com esse fluxo de umidade. Uma pesquisa escrita por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina mostra que este cenário pode piorar. De acordo com a publicação, a floresta amazônica pode entrar em colapso até 2050 se não forem tomadas medidas imediatas. Então não precisa fazer todas as coisas que todo mundo diz que você precisa fazer, mas aquilo que está no seu alcance. Acho que se todo mundo fizer um pouco, a gente consegue fazer uma grande diferença. O tempo nesta quarta-feira vai ser influenciado por uma área de baixa pressão chamada cavado, mais alongada, e também pelo aquecimento no estado. O dia vai ser de sol entre nuvens em Santa Catarina, é o que vai mostrar o nosso mapa aqui da previsão do tempo. Tem chuva isolada no norte catarinense pela manhã, aí sim estão as figurinhas do nosso mapa mostrando que tem mais chance de chuva, então, com pancadas mais isoladas pela manhã e com pancadas e raios a partir da tarde, e chance de temporal isolado, especialmente para o oeste e o norte catarinenses. As temperaturas vão estar em elevação em todo o estado catarinense. Vamos ver as mínimas e as máximas. Em Florianópolis, mínima de 20, máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 23. Em Blumenau, 19 graus de mínima e 29 graus de máxima. Viramos a página, vamos para o sul catarinense para falar que em Criciúma a mínima vai ser de 18 e a máxima de 31 graus. Lages na Serra, previsão de mínima de 13 e máxima de 26. E em Chapecó, a mínima de 17 e máxima de 31 graus. A seguir, esporte no Band Cidade. Chapecoense vence a segunda consecutiva sob o comando do novo técnico, Humberto Louser. E veja também, maricultores estudam as melhores formas de cultivo de algas marinhas, uma atividade que pode ser essencial para o complemento da renda. Detalhes após o intervalo, já voltamos. Estamos de volta. A inadimplência do consumidor apresentou aumento em janeiro deste ano em todo o país, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. 4 em cada 10 adultos estão com o nome negativado. Na
comparação com janeiro, o número de inadimplentes cresceu 0,75%. Atualmente, são 66 milhões e 960 mil brasileiros nessa condição. Em relação a janeiro de 2023, o aumento foi de 3,78%. Para a CNDL, janeiro é considerado um mês peculiar para as famílias, com gastos extras como impostos, matrícula e material escolar. Além disso, boa parte dos consumidores extrapola o gasto nas festas de fim de ano e nas férias, o que contribui para a alta no endividamento. Cada consumidor negativado devia, em média, no mês de janeiro, R$ 4.388,21, na soma de todas as dívidas. Os bancos concentram a maior parte das dívidas seguidos pelas tarifas de água e luz e pelo setor do comércio. Campeonato Catarinense, Nação e Chapecoense encerraram ontem a 9ª rodada da primeira fase, melhor para o time do Oeste, que venceu a 2ª consecutiva sob o comando de Humberto Louser. Era o segundo jogo da Chapecoense sob o comando do técnico Humberto Louser no Catarinense. O Nação, que só tinha uma vitória, tentava uma recuperação no estadual. Só que o Verdão do Oeste tinha pressa de resolver a parada fora de casa. E foi aos 8 minutos que Mailton cobrou escanteio na cabeça do zagueirão Eduardo Doma. E ele fez 1-0 na Arena Joinville. Aos 13 do primeiro tempo, ainda, Marcinho avançou pela esquerda e deu um tapa de perna direita no ângulo, na saída do goleiro. Chape, 2 flechadas a 0. No segundo tempo, o Nação reagiu. Até tentou uma pressão ali para cima da Chape. Só que a noite era mesmo do Alviverde do Oeste. Após a troca de passes, o cara do jogo fez mais um. O segundo dele na partida e o terceiro na competição. Marcinho, o matador da Chape, com aquele tapa de novo, dessa vez no cantinho. E o Nação fez gol? Sim, um só. Mas foi um golaço. Uma cobrança de falta perfeita. Na gaveta, uma bucha. E o nome do cara, Jonathan Lusa. E foi assim na Arena Joinville. Nação 1, Chapecoense de novo entre os 8 colocados do Catarinense, 3. Informação que é destaque agora no portal tvbv.com.br, aqui comigo no telão. Olha só, guarda-vidas realizaram um salvamento a cada 15 minutos durante a temporada de verão. Bombeiros encerraram a principal etapa da Operação Veraneio com a maior mobilização de tropas da história. Foram 3.272 pessoas salvas, uma média então de salvamento 1 a cada 15 minutos. Estas e outras informações você confere no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Agora a gente fala da produção de algas marinhas em Santa Catarina. Desde que a atividade foi autorizada no estado, maricultores estudam as melhores formas de cultivo. Os usos das algas são os mais diversos, desde itens de beleza até produtos farmacêuticos. Uma vasta gama de possibilidades e de incremento na renda dos produtores. A repórter Thaisa Kiziel foi conferir. Uma novidade do mar está chamando a atenção pela diversidade. É uma espécie de fácil cultivo que não requer aplicação de pesticidas nem fertilizantes e que é usada também na gastronomia. Da alga marinha é extraída uma substância gelatinosa chamada carragenana. É utilizada pela indústria alimentícia e também pelas empresas químicas e farmacêuticas. O Brasil importa mais de 20 milhões de dólares desta substância para atender as indústrias. Em 2020, o estado de Santa Catarina foi autorizado pelo IBAMA a produzir esta alga, considerada exótica. Nós começamos a ser procurados pela indústria de biofertilizantes ou de fertilizantes. Eles interessados no fertilizante que é extraído num extrato que é retirado dessa alga. Nós nem sabíamos muito bem o que era esse extrato. Ela aumenta a produtividade das plantas, a produção, ela protege a planta contra pragas e doenças.
Maior produtor de ostras e mexilhões, o estado também incentiva o estudo da maricultura de forma comercial. E é aqui em Florianópolis, uma das fazendas onde todo o cultivo deste vegetal é realizado. Atividade que oferece ao maricultor uma alternativa a mais de renda. A alga chegou como uma alternativa de renda, né? Ela tem uma expectativa muito boa de entrada no agronegócio. Produzir um biofertilizante de forma controlada tem grande expectativa, porque a gente tem aí um mar de oportunidade, né? O comércio dessas algas ainda está sendo trabalhado em nível de Brasil. É um produto novo, a gente precisa convencer as empresas de fertilizante, precisa apresentar o produto. O Leonardo Costa, que há quase 4 décadas produz ostras e é considerado o único no Brasil a fechar o ciclo com esta cultura, há menos de um ano passou a apostar nas algas. Agora também atribui o tempo aos cuidados e condições ideais necessárias à cultura. Um produto bem sensível, né? Ela é bem escorregadia. Mas é bem fácil de trabalhar e é um produto muito leve, né? Então a grande sacada da proliferação dela é conseguir extrair o mais próximo do plantio possível, né? 7h18, imagens ao vivo deste início de noite na capital de todos os catarinenses. Em destaque a ponte Hercílio Luz. A Velha Senhora, cartão postal da capital do estado, 26 graus é a temperatura, céu encoberto, não chove neste momento, mas já choveu no começo da tarde e durante a tarde em Florianópolis. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.